A paz do Senhor, queridos. Eu sou o professor Janilson e você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Para você que é professor, para você que é aluno e para você que ama a palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade às lições bíblicas da classe de juvenis, cuja temática do trimestre é Jesus e o Reino de Deus. Hoje estamos na quarta lição, cujo tema é Como se deu o ministério de Jesus? Você vai descobrir hoje. O ministério de Jesus serve de inspiração para nós hoje? É o que você saberá. Fique conosco. Eu quero começar falando sobre os objetivos desta nossa lição, porque os objetivos são o que dão o norte da lição. Os objetivos da lição são basicamente três: explicar o ministério terreno de Jesus, demonstrar como se deu o ministério messiânico de Jesus, conscientizar os nossos alunos sobre o seu chamado pessoal. Então esses três objetivos devem ser alcançados ao final da nossa lição. Também gostaria de falar dos textos da semana, porque eles são aqueles textos que durante a semana nós devemos ler, pesquisar, estudar, que eles ampliam o entendimento acerca da temática da lição. E eu queria começar aqui pelo texto de segunda-feira. O texto da segunda é 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 23. O Cordeiro de Deus. O texto vem mostrar Jesus como o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. O texto de terça-feira é Isaías 53, o homem de dores. Jesus é retratado nesse texto como o servo sofredor, o homem de dores, aquele que foi rejeitado pelos homens, mas glorificado por Deus. O texto de quarta é Marcos 1, versículos 12 e 13. Jesus no deserto. O texto vai mostrar Jesus na solidão do deserto que suportou a tentação. O texto de quinta é Hebreus capítulo 7, versículo 23 a 27. O sumo sacerdote. Jesus como nosso sumo sacerdote que nos conduz a Deus e que vive sempre para interceder pelos seus. Sexta-feira é Lucas 24, versículos 13 ao 32. O caminho de Emaús, que vai mostrar Jesus como profeta, poderoso em palavras e poderoso em obras diante de Deus e dos homens. Sábado nós temos o texto de Marcos 16, versículos 15 a 20. Grande comissão. O texto vem falar do ministério da pregação de Jesus, agora transferido aos seus discípulos. A leitura bíblica da nossa lição está em Marcos capítulo 1, versículos 14 a 20. Nesse texto é enfocado o chamado dos discípulos. Os discípulos, uma vez chamados, foram chamados para estar ao lado de Jesus e aprender com ele, e assim desenvolver esse chamado para darem continuidade à obra iniciada por Jesus. A nossa lição tem 4 tópicos. Uma chamada, uma missão a ser cumprida, é o primeiro tópico. O segundo tópico é o ministério terreno de Jesus. O terceiro tópico é o ministério messiânico de Jesus. E o quarto tópico, qual é o seu chamado? Em nossa introdução, Jesus recebeu o mais excelente chamado para cumprir a mais excelente missão. Ele era o esperado de Israel. Ele era o prometido, aquele que as Escrituras anunciavam a chegada do Messias, e o Messias estava presente entre eles. Entretanto, esse Messias foi rejeitado pelo seu povo. E porque ele foi rejeitado pelo seu povo, então o propósito de Deus para aquela nação foi adiado. Entretanto, meus queridos, o ministério messiânico de Jesus não foi infrutífero. Ele foi profeta, ele é sacerdote e será rei. E nós estudaremos essas três ênfases, esses três ofícios do ministério messiânico de Jesus. Vamos começar. O primeiro tópico, um chamado, uma missão a cumprir. Veja, Jesus foi chamado para realizar ou para executar o plano eterno de Deus para a salvação dos homens. Ainda que prometido à nação de Israel, Jesus foi prometido ao mundo todo, porque ele veio para morrer na cruz e assim executar o plano da salvação, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação em Cristo Jesus. E Jesus recebeu essa chamada não enquanto era Jesus, o filho de Maria e José, mas essa chamada, meus queridos, ela se deu na eternidade, porque o plano de Deus é um plano eterno. Quando o homem pecou, esse plano já estava pronto. Deus não foi pego de surpresa. Esse plano não foi um improviso de Deus, muito pelo contrário.
Deus não é pego de surpresa. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. E por isso, já na eternidade, traçou um plano em que Jesus é o executor desse plano. E essa chamada se deu na eternidade, quando Jesus encarnou neste mundo, mesmo sendo Deus. Ele já encarnou porque obedeceu ou porque acatou o chamado divino para executar o plano de salvação do homem. O que é importante dizer nesse primeiro tópico sobre o chamado e a missão de Jesus é que, para que ele pudesse executar esse plano de salvação, ele teria que se tornar um homem como eu e você. Afinal de contas, quem havia pecado no Éden era o homem. Então, o homem teria que pagar o preço do seu resgate. Entretanto, como diz Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 3, Deus não encontrou na terra homem justo, então enviou o seu próprio Filho. E veja, Jesus, mesmo sendo Deus, resolveu, por iniciativa própria e por acatar o chamado divino para executar esse plano, tornar-se homem e nascer neste mundo, e ir à cruz e propiciar o pagamento do resgate pela minha e pela sua alma. O apóstolo Paulo nos fala que o fato de Jesus sendo Deus e se tornar o homem, isso já é uma humilhação. As Escrituras tratam essa encarnação como humilhação. Paulo diz em Filipenses 2,7 que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus foi um de nós. Veja, Jesus sendo Deus, também tornou-se homem, como eu e você, exceto o pecado. Tudo isso para que ele pudesse executar o plano de salvação, morrer na cruz do Calvário. Veja, João também fala dessa encarnação. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esse é o motivo da encarnação, para que Jesus pudesse morrer na cruz do Calvário. Esse era o plano de Deus traçado na eternidade, quando Jesus recebeu o chamado. Lá no eterno passado, quando Deus planejou salvar o homem do estado decaído no qual ele entraria. Deus, já sabendo disso, então chamou Jesus para isso. Veja, Isaías 42 diz que Jesus é o servo de Deus eleito, escolhido, no qual o Senhor teria prazer, um filho que lhe agradaria. Então veja, queridos, que o fato de Jesus vir a esta terra foi para executar esse plano de salvação e assim cumprir o seu chamado. João também falou desse plano eterno de Deus. Ele disse que Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Pedro também falou desse Cordeiro de Deus, quando ele diz que nós fomos comprados com precioso sangue, como de um cordeiro imaculado, incorruptível, que foi morto antes da fundação do mundo. Então veja, o propósito de Deus, o plano de Deus começou na eternidade, mas a execução se deu no tempo, quando Jesus encarnou e foi até aquela cruz, cumprindo o propósito de Deus para resgate da humanidade. O nosso segundo tópico é o ministério terreno de Jesus. Esse ministério terreno de Jesus é a sua relação com a humanidade. É o fato de ele ser um homem como nós, que andou entre nós e também sentiu as mesmas necessidades do que nós. Mas sendo ele Deus, ele também atendeu às necessidades dos homens. Veja, Jesus foi aquele que curou, foi aquele que libertou pessoas oprimidas por espíritos malignos. O caso mais conhecido, ou talvez o caso mais famoso, é a libertação daquele gadareno que estava possuído por uma legião de demônios. Jesus, no seu ministério terreno, veio justamente para isso, para atender às necessidades dos homens, sejam elas físicas, sejam elas de ordem espiritual, sejam elas de ordem social. Veja, Jesus certa vez alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, multidão faminta. Depois alimentou uma outra multidão de 4.000 pessoas. Veja, Jesus era aquele que atendia a necessidade. E para isso ele veio, para cumprir essa missão. Ele também curou pessoas, ele também libertou pessoas do estado onde estavam, ele também trouxe alento e perdão à vida de pessoas. Certa vez ele estava na casa de um fariseu chamado Simão, e uma mulher
desesperada, entrou, invadiu aquela residência e se lançou aos pés de Jesus. E Simão olhou para aquela situação e ficou pensando consigo, se esse homem fosse um profeta, ele saberia que o estado dessa mulher não é muito agradável. Conhecendo os pensamentos deles, Jesus olhou para Simão e contou uma história muito linda sobre dois homens devedores e sobre o perdão dado a eles. E disse a Simão que os pecados daquela mulher estavam perdoados. Jesus disse a ela, vai e não peques mais. Entretanto, queridos, o que nós percebemos no ministério de Jesus é a sua preocupação maior com o estado espiritual dos homens. Por isso é que nós vemos Jesus constantemente libertando pessoas do poder de demônios. Jesus atendeu a todos que vieram a ele com necessidade, com humildade. Nenhum deles voltou sem ser atendido por Jesus, porque para essa missão Jesus foi chamado e cumpriu essa missão cabalmente. O nosso tópico 3, queridos, é o ministério messiânico de Jesus. Esse ministério, ele abrange 3 ofícios. O ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. Veja, Jesus é profeta, sacerdote e rei. Como profeta, Jesus foi aquele que foi anunciado por Moisés em Deuteronômio 18:18. O Senhor disse a Moisés que levantaria um profeta semelhante a ele do meio de seus irmãos, do meio do povo. E que aquela alma que não desse ouvido àquele profeta sobre o qual o Senhor colocaria as suas palavras nos seus lábios, essa alma seria exterminada do meio do povo de Israel. Pedro, em Atos 3:23, ele reforça essa ideia, ele lembra, mostrando que Jesus era o profeta prometido. E que sendo ele o profeta prometido, então toda alma que não desse ouvido a ele seria exterminada do meio do povo. Como profeta, Jesus foi aquele que anunciou as palavras de Deus. Ele disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus estava constantemente ensinando as pessoas acerca do reino de Deus. Jesus estava constantemente pregando, anunciando o reino de Deus. Ele mesmo começou seu ministério dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus que ele estava trazendo, o reino de Deus que ele estava anunciando ao mundo. E ele nos ensinou acerca disso. Certa vez os fariseus e os levitas foram até João Batista achando que ele era o Messias, porque João Batista era um profeta. Afinal, ele é o último dos grandes profetas do Antigo Testamento. E quando perguntaram a João Batista se ele era o Cristo, ou se ele era Elias, ou se ele era o profeta, fazendo uma referência ao que Moisés falou em Deuteronômio 18:18 acerca do grande profeta que viria, João Batista disse, eu não sou. Entretanto, quando a multidão viu Jesus realizar os milagres, a multidão não se conteve e exclamava dizendo, verdadeiramente, esse era o profeta que havia de vir. Jesus cumpriu o seu ofício profético. O outro ofício de Jesus é o ofício sacerdotal. Veja, o ofício como profeta ele cumpriu enquanto caminhava na terra, na sua primeira vinda. O ofício sacerdotal é o ofício que Jesus executa hoje. Ele está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus foi assunto ao céu, os anjos olharam para as multidões que olhavam Jesus sendo assunto ao céu, e os anjos disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Este mesmo Jesus que agora o viste subir, voltará, assim como estás vendo ascender aos céus. Então veja, hoje Jesus está à direita de Deus, ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós. A grande pergunta que talvez você me faria é, como Jesus poderia ser sacerdote se ele não era da linhagem ou da tribo de Arão? Isso quem responde é o escritor de Hebreus. O escritor de Hebreus, no capítulo 7 da sua carta, ele nos informa que Jesus não somente é o grande sacerdote, mas que ele é sacerdote de uma ordem superior. Porque o Salmo 110, versículo 4, nos diz que Deus jurou que ele seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja,
Quem era esse Melquisedeque? Melquisedeque era um personagem que está registrado lá em Gênesis capítulo 14. Ele recebeu Abraão, abençoou Abraão, recebeu o dízimo de Abraão, e o escritor de Hebreus diz que o fato de Melquisedeque ter recebido o dízimo de Abraão e ter abençoado Abraão era a prova de que Melquisedeque era maior do que Abraão e que ele era de uma ordem sacerdotal anterior à ordem sacerdotal araônica. Veja, Arão ainda não havia nem nascido e Melquisedeque já era sacerdote. Então, lá no Salmo 110, o Senhor declarou que Jesus seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, pois esta ordem era mais antiga e maior do que a ordem araônica. O escritor de Hebreus ainda nos diz que Melquisedeque é tratado como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não é que ele não tivesse pai, mãe ou não tivesse descendência. Não, o propósito de não haver registro da sua genealogia é tentar nos transmitir a mensagem de que ele é um sacerdote eterno, exatamente como Jesus. Jesus é um sacerdote eterno. Os demais sacerdotes da ordem araônica, eles eram substituídos porque eles morriam, então era necessário que outro sacerdote fosse levantado. Mas Jesus, que ressuscitou para nunca mais morrer, nunca passará o seu sacerdócio a outro. Ele é o sacerdote para sempre. O nosso quarto tópico é: qual é o seu chamado? Jesus desenvolveu o seu chamado e cumpriu sua missão na terra. E nós, como discípulos de Cristo, irmãos, devemos buscar conhecer qual o nosso chamado, qual a nossa missão, o que é que o Senhor quer que cada um de nós façamos. Todos nós podemos fazer alguma coisa na obra de Deus. Todos nós temos lugar na obra de Deus. É verdade que nem todos os jovens e os adolescentes serão chamados para servir a Deus no ministério, como ministros do Evangelho. Mas certamente todos podem dar alguma contribuição para o reino de Deus. Às vezes há talentos em nós que nós nunca nos demos conta, mas que são talentos que abençoariam grandemente o reino de Deus. Na Bíblia, por exemplo, Deus chamou seus servos de muitas maneiras. Uns fugiram, como foi o caso de Jonas, outros ficaram relutantes, como o caso de Jeremias, mas acabaram entendendo o chamado de Deus para a sua vida, mas outros foram bem prontos, como é o caso de Isaías, que disse: "Eis-me aqui". Você, adolescente que me ouve, você tem um chamado de Deus. Procure se aproximar dos seus líderes, ajudá-lo em alguma coisa. O exercício da atividade vai nos ajudar a compreender e a entender qual é o nosso chamado. Uma coisa interessante é que a gente precisa entender é que muitas vezes ficamos esperando que Deus envie um anjo do céu para nos falar qual é o nosso chamado, o que nós devemos fazer. Não, muitas vezes nós descobrimos enquanto estamos no exercício da obra de Deus. Ou seja, enquanto fazemos a obra de Deus, que Deus vai despertando em nós aquelas habilidades, aquelas aptidões, aqueles talentos, e a gente vai compreendendo e entendendo qual o nosso chamado. Algumas dicas poderão nos ajudar a entender qual é o nosso chamado. Primeiro, eu anotei aqui pelo menos 5 delas que vão nos ajudar. Veja, primeira dica que eu dou a você, para que você saiba qual é o seu chamado no reino de Deus. Ainda como disse, ainda que não seja necessariamente o ministério, entretanto, outras atividades podem ser desenvolvidas no reino de Deus, que abençoarão o reino de Deus e você fará uma grande obra para o Senhor Jesus. Primeira dica. O que traz satisfação a você fazer? Fazer o que gostamos na obra de Deus já é um bom indicativo do nosso chamado. A segunda dica que eu dou: ouça os seus líderes. Às vezes, eles conseguem ver em nós talentos que nós nem sequer nos damos conta, mas que existem em nós, que às vezes nós temos dificuldade de perceber. Entretanto, eles, por estar ao nosso lado, geralmente percebem com muito mais facilidade qual é o nosso talento. E aí podem dar uma boa indicação de qual é o seu chamado. A terceira dica que eu dou é que não há necessidade de um dom específico para fazer a obra de Deus. Todos nós podemos fazer a obra de Deus. Aliás, é em meio à obra de Deus que Deus nos capacita. E a partir dessa capacitação que Deus nos dá enquanto estamos em atividade no reino de Deus, é que nós passamos a entender e saber de Deus qual é o nosso chamado, para aquilo que o nosso coração se inclina mais. A quarta dica que damos é que
Não desperdice as oportunidades que Deus está trazendo a você. É por intermédio dessas oportunidades que Deus vai lhe treinando e lhe capacitando para algo maior. Então não tenha receio, não tenha medo, né? Abrace essas oportunidades como uma escola de treinamento de Deus para a sua vida. E quando você bem entender, às vezes você é tímido, e quando você nem sequer se der conta, já está falando de maneira com uma desenvoltura tal e já está executando a obra de Deus e trazendo alegria e satisfação ao seu coração. A quinta e mais importante dica: invista na sua comunhão com Deus, porque é Ele que vai dar direção à sua vida. É Ele que vai apontar o caminho pelo qual você deve andar. E é Ele que vai te abençoar e te ajudar para que você possa desenvolver o seu chamado e ser uma bênção nas mãos de Deus. Queridos, aqui concluímos a nossa lição. Queridos, eu gostaria de concluir dizendo: Deus tem um chamado para você. Seja para servir no ministério, ou seja para servir em qualquer outra área da igreja ou da obra de Deus. Mas certamente você é útil para Deus. Não deixe de buscar em Deus qual é a vontade de Deus para a sua vida e siga ela, vá em frente. Deus há de abençoar você, não tenha medo. Deus há de dar direção em todas as coisas. E eu gostaria de pedir a você, se você gostou dessa aula, ative o sininho, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo. Nos ajude para que nós possamos nos sentir incentivados a continuar a fazer esse trabalho. Siga em frente, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.